Hi guys, my name is Patrícia, I am the English teacher. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o futuro. Quais são os planos de vocês para o futuro? O que vocês esperam fazer daqui a alguns anos? Quando nós pensamos no futuro, o que acontece? Muitas pessoas pensam em estudos reais a respeito do futuro. Essas pessoas são chamadas de futurists. São pessoas que estudam as cidades, os automóveis, a tecnologia e tentam fazer uma previsão de como será tudo isso daqui a 5, daqui a 10, 15 anos. Porque nós temos que pensar que tanto o trânsito como a tecnologia, tudo muda muito rápido, mas necessita de um planejamento. Então essas pessoas estudam como que será os lugares, a tecnologia e também as pessoas no futuro. Então aqui, Gary Golden is a professionally trained futurist who writes, speaks and consults about the driving forces that will shape society and business in the 21st century. Então ele é uma pessoa que ele é um futurist, né? Ele estuda a respeito do futuro e ele escreve, ele fala, ele dá consultoria a respeito das mudanças que estão que estão acontecendo na sociedade e nos negócios também no século 21. Então, pessoal, vocês vão ler. É um texto grande, tá? Olha, é um texto que tem praticamente 1,5 páginas. Então, vocês vão ter várias palavras novas, várias coisas que vocês vão ter que procurar no dicionário. Mas lembrando que não é necessário saber cada palavrinho, o significado. Vocês precisam entender o contexto, tá? Isso é o mais importante, tá? E depois disso, o que nós temos que fazer? Nós vamos ter algumas perguntas para responder a respeito do texto, tá? Então, let's talk about the questions. Vamos ver um pouquinho sobre as perguntas. What does Gary do while explaining his ideas? Então, vocês vão me contar o que o Gary faz enquanto ele está explicando as ideias dele. E existe uma diferença entre um futurist e a historian. Porque o futurist, ele vai trabalhar sobre previsões de futuro. E o historian, ele se baseia nos fatos passados, tá? Então, existem esses dois tipos de profissional. Good? What does the sentence, "The city is too sprawling" mean? Gente, sprawling é algo que se alastra, tá? Então, o que quer dizer essa frase? Que a cidade está muito espalhada, está se alastrando muito. What is it? What does Gary think that there will be fewer cars in the future? Por que ele acha que nós teremos menos carros no futuro? Todo mundo pensa em tecnologia, em mais carros, mas a opinião dele é diferente. Ele acha que teremos um menor número de carros no futuro. Why? What does Gary do as a futurist? E o que ele realmente faz como um futurist? Qual é realmente o trabalho dele? Good? Então vocês vão ler o texto, fazer a listinha de vocabulário e vocês vão tentar responder as perguntas. Antes de começarmos realmente a falar sobre o futuro, people, até hoje nós vimos o quê? Nós já conseguimos usar em inglês o present, né? Então, fazendo uma pequena revisão a respeito do presente que vai ser bem importante na sequência das aulas. O que nós podemos dizer a respeito do present? Existem duas situações. Quando eu falo de algo que está acontecendo agora, nesse momento. Então, lembram, se eu chegar para vocês e falar assim, ó, I am working now. Então, eu estou trabalhando
agora, nesse momento. Então, o que eu preciso usar, gente? Sempre para falar que algo está acontecendo agora. O to be e um verbo com ing, tá? Então, essa é a estrutura que nós precisamos usar. Olha aqui, ó. O to be e o verbo com ing. Mas também nós podemos usar essa mesma estrutura para falar de algo que acontece durante um período de tempo. Por exemplo, eu falo assim, ele está viajando esta semana. Então, não é uma parte rotineira, é algo que está acontecendo neste período de tempo, this week. Então, o que eu posso dizer? A mesma frase. He is traveling this week. Yes? Então, gente, o que temos aqui? Nós temos o to be e o verbo com ing. Quando eu tenho to be, lembram que é super fácil trabalhar interrogative e negative? Porque eu uso o próprio verbo to be. Então, para fazer pergunta, o que eu vou usar? Is he traveling this week? Ou, na negativa, ele não está viajando, eu vou dizer o quê? He isn't traveling this week. Good? A outra possibilidade de presente, gente, é quando nós falamos do quê? Opa! Dos fatos, né? Da nossa rotina, o simple present. Então, quando eu falo de routine, ou então eu falo de facts, por exemplo, eu acordo às 7 horas, faz parte da rotina, mas eu moro em Curitiba, é um fato, né? Então, o que acontece? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar I study English. Eu estudo inglês, it's a fact, yes? Agora, pessoal, se eu falar he lives em Rio de Janeiro, ele mora no Rio, ok? Uma outra situação que eu uso o simple present. O que nós temos que lembrar? Que as pessoas I, you, we e they, eu simplesmente uso o verbo normal. Olha aqui, ó, study, nenhuma diferença. Mas quando eu falo de he, de she e de it, o que acontece, pessoal? Eu preciso usar o S no verbo. Então, he lives em São Paulo. Em Rio, sorry. Como que eu faço pergunta, gente? Aqui eu não posso inverter nada. Então, eu vou ter que usar o auxiliar, tá? Que pro I, you, we e they vai ser o do. Então, do I study English? Vira uma pergunta. E lembram que na negativa eu vou ter que dizer o quê? I don't study English. Mas quando eu tenho S no he, she, it, o que eu vou usar? Em vez do do, eu vou ter que usar o does. Então, eu vou dizer o quê? Does he live in Rio de Janeiro? Mas olha aqui, gente, o S está aqui. Então, o verbo volta para o normal. E nós temos também he doesn't. Ó, o S também está aqui. Então, he doesn't live in Rio de Janeiro. Good? Essas são algumas opções de presente. Agora, e se nós vamos falar do passado, pessoal? Quando alguma coisa já aconteceu, lembram? O que acontece? Quando eu falo do past, eu vou usar tempos como yesterday, ontem, last week, semana passada, last month, 2 days ago, 2 dias atrás, né? E o que eu tenho que lembrar? Que existem 2 tipos de verbo. Por exemplo, they played tennis yesterday. Ou ainda, eu posso falar, she bought a dress
last week. Então, existem dois tipos de verbo no passado, gente. Os regular verbs, que são aqueles que nós simplesmente colocamos o ed, o ed. Ou os irregular verbs, como bought, que é o passado do buy, comprar, né? Que a gente tem uma estrutura diferente, uma forma diferente. Mas, para todas as pessoas, porque lembram que não muda nunca, eu vou usar qual auxiliar? O did. Então, para fazer pergunta, eu vou usar o quê? Did they, mas o auxiliar já está indicando que está no passado. Então, a frase volta, o verbo volta para o normal. Did they play tennis yesterday? Aí sim vira uma pergunta. E na negativa? They didn't. Também já está mostrando que está no passado. Então, o verbo é normal. They didn't play tennis yesterday. Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente, quando conversa, quando escreve, não usa só um tempo de verbo. Então, a gente não pode esquecer que mesmo estando falando agora sobre futuro, eu preciso lembrar das regras do present e do past para conseguir fazer as atividades. Então, por exemplo, why does present, né? Então, nós vamos usar perguntas no presente, perguntas no passado e a partir de agora também no futuro, ok? So, study a lot and see you next time. Goodbye!